Ok. Bom dia, amadas e amados irmãos do Ideal Espírita Cristão. Em mais uma manhã ensolarada de domingo, desta feita dos irmãos em Cristo, nós temos a grata satisfação de receber a companheira do Grupo Espíritas Sirineus do Caminho, a professora Joelma, que nos trará um tema de uma importância ímpar para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento, para o nosso melhoramento moral e espiritual, porque nos fala da lei de amor. O amor cura a alma. Olha que tema espetacular. E isso é verdade. Eu entendo hoje que o único remédio, que o único antídoto que o mundo conhece, e que embora já existisse, mas foi trazido e intensificado e exemplificado por Jesus, foi o amor. É tanto que o tema, o amor cobre a multidão de pecados, retrata muito bem a importância do amor para a nossa vida, para a nossa evolução e para o nosso crescimento moral. Então, como todo trabalho na nossa casa se inicia com uma prece, uma leitura do Evangelho e se conclui também com uma outra prece, eu convido o nosso amado irmão professor Rafael, que profira por todos nós a prece inicial nessa manhã gostosa de domingo. Fique à vontade, meu irmão. Bom dia a todos. Bom dia. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, visualizar o Mestre Jesus. Senhor, agradecemos por esta oportunidade, por estarmos aqui buscando evoluir, buscando a ligação com Cristo. Abençoa todos nós, ilumina a nossa palestrante, uma palavra fácil, de fácil compreensão e entendimento a nós. Que os bons espíritos possam nos abençoar e nos proteger, hoje e sempre, graças a Deus. Grato ao irmão Rafael. E agora peço ao nosso irmão Chico Martins para ler uma página do Minuto de Sabedoria para a gente iniciar esses trabalhos. Por gentileza, vamos, Chico. Estude sua própria personalidade. De nada nos levará ao conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo o que está fora de nós, se não conhecemos a nós mesmos. Estude sua alma, que é o seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz, graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos ao irmão Chico Martins e peço permissão para ler ou fazer o Evangelho de hoje para o início dos trabalhos que já se iniciaram. E eu abri no capítulo de forma aleatória, no capítulo 13, que traz o tema: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, com um subitem muito palpitante, muito importante, que fala da piedade, trazida pelo nosso irmão Michel, e que eu vou ler na íntegra, que diz: a piedade é a virtude mais que vos aproxima dos anjos. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer
diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Porque vossas lágrimas são um bálsamo que se lhes aplicais sobre suas feridas. Quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais! Esse encanto é verdade. Tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas, se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é do amor. O amor é do devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar enfim a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e é o amor do vosso próximo. É a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender mão segura e vos arranca simpáticas lágrimas. Portanto, não sufoquei jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos, que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instantes sua existência. Temei permanecer indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comparada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica mais celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Assim nos trouxe Michel em Bordeaux, 1862. Graças a Deus. Portanto, carinhosamente convidamos a nossa irmã Joelma para se dirigir ao pedestal e sinta-se na cozinha da sua casa para nos trazer esse presente divino. Grato por estar conosco. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer o convite de estar aqui nesta casa do meu irmão, seu Chico. E foi com muita satisfação que eu aceitei, porque a doutrina espírita trouxe para a minha vida consolo e esclarecimento.
ainda na década de 80, onde, através de uma doença que minha mãe desenvolveu, durante quase 10 anos em cima de uma cama, e aí eu ainda adolescente, pré-adolescente, e fui com ela no Centro Espírita Sirineu do Caminho, que na época funcionava ali por trás do posto Maralto. Posteriormente, eu comecei a conhecer Fátima Santos, que também trabalhava a doutrina espírita na sua residência, que então era na Avenida Pedro Moreno Gondim, final da década de 80. E por minha casa ficar mais perto da residência de Fátima Santos, comecei a frequentar o Centro Espírita na casa de Fátima Santos. Depois veio a inspiração dela construir um abrigo para os idosos, e aí nós fomos pedir doações. Na época, Fátima Santos, Creuza, Nozinha, Glória, Criserlei eram as responsáveis pela fundação. E tínhamos uma média de 12 a 15 jovens. Eu ainda estou jovem, mas eu era mais jovem. E a gente teve essa incumbência. Então, eu sempre digo, eu sou da casa, da causa, e a casa que é todo recanto que tem oração, não é? Então, a doutrina para mim trouxe esclarecimento, consolo e também conformação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a lei de amor. Inicialmente, a gente sabe que nós temos uma grande responsabilidade, primeiro conosco mesmo. Às vezes, a gente quer o outro esteja bem, mas como eu posso querer que o outro esteja bem se eu não estiver bem? A gente só pode dar aquilo que a gente tem, não é? Ninguém dá o que não possui. Então, hoje a gente vai refletir um pouco sobre esse mandamento, não é? Onde diz assim: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. São Mateus, capítulo 7, versículo 12. E no item pertencente a dai a César o que é de César, e dentro dele um subitem que chama a lei de amor. Vocês sabem que quando Jesus se fez homem e habitou entre nós, ele não escreveu nenhuma palavra, mas os que o acompanhavam registraram, e após 50, 60 anos, depois que Jesus foi crucificado, houve o registro dessas palavras. E aí, essa que a gente vai trabalhar hoje, foi registrado por São Mateus e São Marcos, que eram companheiros de Jesus enquanto ele pregava a lei de amor. Jesus é o nosso maior irmão. Nós somos filhos do mesmo Pai. Não importa onde eu estiver, como eu estiver, da forma que eu estiver, nós somos amados pelo Pai maior, que é Deus. Então, São Marcos e São Mateus, eles registraram essa palavra de Jesus, dizendo assim: então, os fariseus, tendo se retirado, dedicaram entre si, o surpreender em suas palavras. Quem eram esses fariseus? Os fariseus era aquele povo que queria a todo custo mostrar que Jesus não era filho de Deus. Queria a todo custo pegar Jesus em uma situação constrangedora. Então, esses fariseus,
Enviaram-lhe, pois, seus discípulos aos herodianos, dizendo: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus na verdade, sem considerar quem quer que seja, porque não considerais a pessoa dos homens. Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não o pagar? Fizeram essa pergunta a Jesus ao meio à multidão. Qual era a intenção deles? Não é? Deixar Jesus constrangido, em uma situação delicada. Por quê? Se Jesus dissesse assim: não deve pagar o tributo a César, aí ia causar uma revolta, porque na época era uma lei. Então, se você não seguir a lei, você está enfrentando a lei dos homens e indo também, de certa forma, sendo arrogante. Porque a gente não segue lei nesse momento? Nós não seguimos as leis? Não é? E se Jesus dissesse não pagar? Causava constrangimento. E pagar, para eles também, então o Senhor serve a César, e não ao Deus maior. Então, o que aconteceu? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, porque Jesus sabe de tudo, não é? Disse-lhe: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dará para o tributo. E tendo eles lhes apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: de quem é esta imagem, esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus respondeu a eles: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é? Então, tendo ouvido falar desta maneira, admiraram sua resposta e deixaram-no, retiraram-se. Então, Jesus trouxe essa palavra na época e até hoje ela ainda precisa ser usada por nós. A gente precisa distinguir o que pertence à lei dos homens e precisamos saber o que pertence a Deus. Nós não podemos fugir de viver nesse mundo. Podemos? Não. A gente vive num mundo onde a gente precisa respeitar regras, pagar nossos impostos, pagar o que a gente precisa de água, de energia. Não é assim que a gente vive? Mas isso pertence aos tributos, aos impostos. Mas precisamos também servir a quem? A Deus. Então, dar a César o que é de César, viver dentro da sociedade, respeitando essa sociedade, mas principalmente oferecendo a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Tem uma definição que eu acho bem simples, né? O corpo é do mundo. A gente, quando desencarna ou quando morre, o corpo fica onde? Na terra. Mas nossa alma, nosso espírito vai para Deus. Então, aí já é uma primeira distinção. Então, tudo que formos observarmos, nós iremos pedindo sabedoria a Deus para refletir como viver neste mundo cumprindo a lei de amor. Porque a lei do amor primeiro tem que começar dentro de nós. Jamais eu posso dizer que amo o outro se eu não tiver o alto amor. E o que é o alto amor? Primeiro, entendendo que nós estamos em uma caminhada rumo à perfeição. A perfeição do nosso espírito. Nós ainda somos espíritos doentes. Por isso que Jesus disse: eu vim para os doentes.
quando disseram assim: Jesus, andas com prostitutas? Anda com mulheres fora da lei? Anda com homens que não são benquistos na sociedade? Olha aí de novo: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Jesus diz o quê? Eu não vim para os sãos, ou seja, eu não vim para os doentes, para os sadios, eu vim para os doentes. Então, o nosso planeta Terra é um planeta que 99% são doentes. Todos nós somos doentes ainda, porque nós ainda estamos no mundo de prova e de expiações. Agora, quando nós estivermos no mundo de regeneração, a qual este planeta está destinado, aí nós seremos pessoas menos doentes. Então, o que fazer? Como curar essas doenças? Quando a gente está doente do corpo, médicos da terra, de todas as áreas. Quando nós estivermos doentes da alma, onde procurar? Procurar casas de orações. E aqui onde nós estamos é um centro de oração e de atendimento. Às vezes, nós que estamos na direção ou numa tribuna somos mais doentes. E muitas vezes não percebemos. Então, onde é que a gente tem que buscar a nossa cura? Pregando e vivendo o Evangelho. Então, quando Jesus diz assim: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Como é que a gente pode saber qual é a medida do amor? É quando a gente parar e pensar assim: eu queria que o outro fizesse isso comigo? Eu gostaria que o outro me tratasse dessa forma? Eu quero ser tratado com carinho, com gentileza, com atenção. Eu quero não ser julgada e condenada. Então, se eu não quero para mim, eu também não devo querer para o outro. Onde é que está a medida? Dentro da gente mesmo. A medida não está fora, a medida está dentro. Então, como é que a gente pode ter um cuidado conosco? Muito simples. O que é que eu penso? O que está passando na minha mente? É algo benéfico? Ou ainda não? Então, vem novamente Jesus ensinando para nós: orai e vigiai. Vigiar os pensamentos. Porque o pensamento é a maior força que nós temos dentro de nós. Estamos aqui sentados, mas só vocês sabem o que estão pensando. Então o pensamento não tem rédeas. Só terá rédeas, só terá se nós vigiarmos, como disse Jesus. Então, se eu cuido do meu pensamento, eu estou cuidando de mim. E estou cuidando do outro. Se eu cuido do que eu falo, eu estou cuidando de minha boca e estou cuidando do outro. Se eu cuido das minhas ações, eu estou cuidando de mim e estou cuidando do outro. Então, a regra de Jesus, que é o amor, é simples. E não é fácil ser simples. Não é. A simplicidade é o alto, o maior nível que nós poderemos chegar. A simplicidade é o maior nível. Mas o que é que nos impede de ser simples? Basicamente, a vaidade, porque nós somos vaidosos. Nós gostamos de ser reconhecidos.
Nós queremos os melhores lugares. Aí vem Jesus novamente dizer: quando fores convidados, procura o último lugar. E não se refere só a sentar, mas é aceitar até o não reconhecimento, porque o que a gente precisa mesmo é reconhecer Deus, reconhecer Jesus, porque eles nos reconhecem toda hora. Então, a vaidade é algo que nos leva buraco abaixo, porque a gente acha que é melhor do que o outro, e nós não somos. Nós somos espíritos numa longa caminhada, tentando chegar à perfeição mais rápido, porque a perfeição todos nós vamos chegar, uns primeiro, outros depois e outros mais atrasados, porque o Cristo, ele disse para nós que nenhuma ovelha se perderá do seu rebanho. É promessa de Jesus de Nazaré. Então, se na minha família, que é o primeiro laboratório, existem pessoas que eu não concordo com o comportamento, não é o outro que está errado, sou eu. Porque Jesus não impõe condições. Jesus não diz assim: você não vai participar do meu reino. Não. Jesus diz assim: eu vou deixar 99 ovelhas e vou pegar aquela que se desgarrou do rebanho. Mas nós queremos que os nossos familiares sejam pessoas diferentes às vezes. Nós não precisamos cuidar dos nossos familiares. Nós precisamos cuidar da nossa alma, do nosso coração. Porque até nós, quem cuida é Jesus. Então a família é o primeiro espaço onde estão os precisados de nós. Se nós não estamos vindo a uma casa de oração, de serviço no bem, como esta, o que é que eu aprendi hoje? Pronto, o que eu aprendi hoje é para mim. Às vezes a gente está sentado num centro espírita, a gente diz assim: ai, mas se fulano de tal tivesse aqui. Ai, mas se fulano tivesse aqui. Mas quem precisa estar aqui somos nós. Fulano vai ter o tempo dele também. E talvez nem precise de um centro espírita, porque já trabalha no bem. Assim como o bom samaritano. Na época do Cristo, quando esteve habitando como homem, porque hoje ele está também, ele contou a história do bom samaritano, onde um homem foi ferido, os sacerdotes passaram de longe, não olharam, viram e já correram para não se envolver com aquele homem que estava ferido. Passou também outras pessoas que tinham condições, também não quiseram se envolver. Aí veio o samaritano. O samaritano, deixa eu comparar hoje, vamos dizer que fosse como os ciganos, que a gente tem mania de dizer: Ave Maria, aquele povo cigano eram tidos como pessoas que não zelavam pelo ritual, em lavar as mãos, eram pessoas tidas como pessoas não merecedoras, né? Pessoas que não sabiam viver dentro da lei de Deus. Mas o que acontece com o samaritano? O samaritano pega aquele homem ferido e vai cuidar dele ali, os primeiros cuidados, depois deixa numa estalagem, paga adiantado para ser cuidado e ainda diz: quando eu retornar, se esse dinheiro aqui não der, eu pagarei. Então, não é quem fala de amor, não é quem prega falando o amor, é quem pratica o amor. Porque os samaritanos não participavam de rituais, não tinham esse afinco como os demais tinham com a religiosidade. Como
os sacerdotes da época. Mas Jesus estava dizendo o que para nós? E como diz hoje, que não é o falar, é o fazer. Não é o determinar, é o realizar. E nós já temos na nossa casa bastante material. Eu não sei na família de vocês, mas na minha, eu tenho que trabalhar em mim o que ainda está precisando ser melhorado. E não precisamos nos sentir culpados por isso, não. A culpa não vai nos levar a nada. A culpa é um sentimento corrosivo, destruidor de almas. A gente precisa se responsabilizar por escolhas do passado equivocadas, erradas, e a partir de hoje, todo dia, quando nasce o sol, todos os dias, quando nós despertamos do sono, mesmo que seja em época de inverno que o sol não se vê tanto, mesmo naquelas regiões, naqueles países que o sol demora 6 meses para ser visto pelos olhos, o que Jesus diz para nós é: cada amanhecer, cada abrir de olho é um novo recomeço para a nossa vida. O que passou de equivocado, de errado, não tem mais o que fazer. O que é que a gente tem que fazer? O que eu posso fazer agora? Não, mas aquela pessoa que eu não soube tratar bem já não se encontra aqui. Não tem problema não. Faça aquele outro que chegou. Porque quem nos condena não é Deus. Deus não condena ninguém. Deus ama. Quem nos condena somos nós mesmos e aqueles que nos cercam. Então, aqui diz: dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Se a gente deve algo material, se organizar e pagar. Se nós devemos pedir desculpas ou trabalhar nosso coração, é algo que a gente tem que fazer. Eu não preciso bater na casa daquele a quem eu maltratei para dizer: meu irmão, me perdoe. Não, se você não está pronto. Mas você pode fazer esse trabalho no seu coração e na sua mente. Porque eu gostaria até de fazer uma pergunta a vocês. Quem é que vai um dia deixar este corpo? Morrer? Desencarnar? Todos nós, né? Então, se nós vamos, quem é responsável para cuidar das ações, dos pensamentos de cada um? Nós mesmos. Não é o outro. O outro tem responsabilidade com ele. E nós temos conosco. Nós iremos, gente, porque há um registro de tudo que fazemos. E não é Deus que está lá esperando para nos julgar com um martelo, não. O juiz nosso está aqui, ó, na mente. Então a gente precisa não se preocupar com o que o outro pensa sobre nós. Isso é o de menos. Nós devemos se preocupar com o que nós pensamos sobre nós. A gente precisa fazer esse trabalho inverso. Primeiro, reconhecendo o dom da vida. A vida é o maior presente que Deus deu à humanidade. A vida, por mais árdua que ela seja, de dores, porque todos nós aqui ou passamos ou vamos passar pela dor. E a dor, ela é para lapidar o nosso eu. Não é fácil sentir dor e nem passar pelo sofrimento. Mas a gente precisa se amparar, ancorar em Deus, vivendo as palavras do Cristo. Então, se Deus diz para nós, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus,
já está dizendo para nós que nós, seres humanos, não estamos sozinhos. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o Cristo Consolador. Outras palavras de Jesus que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Gente, isso é um convite de amor. Porque todos nós temos os pés nas costas, nos ombros, na cabeça. Mas Jesus diz o que para nós? Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração. Humilde. Humildade não é abrir a boca e dizer que é humilde, não. É viver a humildade. Porque nós podemos enganar quem nos cerca, mas nós não enganamos a Deus e nem a nós mesmos. A gente sabe onde precisa melhorar. Então, por que eu vou apontar para o outro? Se eu sou a mais doente, eu tenho que curar dentro de mim. Porque eu vou prestar contas à minha consciência. Quem vai me libertar é o esforço que eu fizer em relação a Deus. Se formos lembrar de Cristo, a gente vai perceber que Jesus de Nazaré não invadiu a vida de ninguém. Olha, quando Zaqueu foi buscar ajuda, Zaqueu subiu numa árvore. A mulher hemorrágica, há 12 anos, foi no meio da multidão, para tocar a veste de Jesus. É tanto que ele volta e pergunta: quem me tocou? Os discípulos que estavam em volta dele dizem: Senhor, é difícil saber que ele tocou. Essa multidão, como é que a gente vai saber que ele tocou? Ele disse: alguém me tocou diferente. Ou seja, a mulher hemorrágica, ela sabia que se tocasse na roupa de Jesus, ela estava curada. O paralítico era difícil ir para as águas que na época trazia a cura. Ele dizia: me joguem, me levem para a água. Mas ele buscou ajuda. Maria e Marta, quando Lázaro é tido como morto, elas vão ao encontro de Jesus, buscar ajuda. Não é assim? Então não teve nenhuma situação que Jesus saiu para dizer: vou bater aquela porta, vou invadir, vou tirar aquela pessoa daquela situação. Não teve, minha gente. E nós precisamos também entender isso. Nós somos os doentes da história. Nós precisamos compreender isso. E precisamos servir com humildade. Por quê? Eu que estou falando aqui para vocês, eu estou falando para mim. E cada um que escuta vai fazendo sua reflexão. Feliz quem aprende sem a dor. Mas nós somos espíritos endurecidos. Nós não nascemos nesse planeta Terra. Não foi erro de Deus, não. Deus não erra. Deus não comete equívoco. Nós nascemos no planeta Terra. Nascemos na família que nascemos. Porque é lá que a gente precisa fazer o bem. Não há equívoco. Agora, nós temos nossas escolhas. Porque Deus não nos trata como máquina nem robô, não. Nós iremos responder pelas nossas escolhas. Nós somos livres para escolher. Só que, também palavras de Jesus: se eu plantar salsa, eu vou colher o quê? Salsa. Então, o que eu faço hoje, eu vou receber a colheita. Então, como mudar essa situação?
Se eu estou num sofrimento grande, se estou com problemas financeiros, se tenho problemas dentro da casa, é muita violência, é muita briga. Se na minha casa não existe a paz, se eu tenho conflitos com o meu cônjuge, meu esposo ou esposa, se são meus filhos que dão problemas, o que é que a gente pode fazer? Buscar quem pode nos dar, que é Jesus de Nazaré. E esse espaço aqui é um local onde vocês vêm buscar ajuda. Através de quê? Da oração. E onde é que estão as respostas? Aqui dentro de nós. É preciso a gente ter essa escuta interior. Porque condenar, jamais Deus condena. Às vezes, as pessoas dizem assim, não, mas foi Deus que quis. Se for Deus que quis, maravilhoso, porque Deus só quer o melhor. Mesmo diante daquelas situações que nos pegam de surpresa, mesmo diante daquelas situações inesperadas, Deus vai permitir o que for o melhor. Por isso que precisamos entregar os nossos problemas a Deus e pensar o que é que eu posso fazer para mudar essa situação. Porque quando eu digo esperar, é diferente de esperança. Esperar é eu cruzar os braços e deixar a vaca ir para o brejo, como a gente costuma dizer. E esperança é eu saber que aquela vaca vai para o brejo, aí eu vou lá e faço uma cerca. Então é necessário a gente distinguir isso aí. Porque Deus nos deu inteligência. A inteligência é para a gente mudar a nossa realidade. Ouvir o nosso coração. Nos olhar todos os dias no espelho e dizer assim, Senhor, apesar de, eu estou aqui. E vamos fazendo o bem. Não importa o que outro fale sobre você. Não importa o que falam sobre mim. Não importa. Nós temos que nos incomodar com o que estamos pensando, falando e agindo. Aí sim. Porque nós estamos escrevendo o livro de nossa história. Meu pai, que está desencarnado, desde 2021, domingo de Páscoa, ele dizia assim para nós, Joelma, todos nós temos uma história, né? Todos nós somos autores. Aí eu disse, por quê, pai? Ele disse, porque todos nós já escrevemos um livro. Estamos escrevendo um livro da vida. Então todos nós temos. Se a gente for pensar aqui, nós temos um livro da nossa infância, o livro da nossa adolescência, o livro da nossa, que eu estou bem longe ainda, da fase idosa. Depois, não é assim? É uma história de vida. E o que eu vou fazer com a minha história sou eu, não é o outro. Não é? Irmã Dulce, que vocês conhecem a história, uma freira que viveu do amor, o que ela diz? Nada é entre eu e o outro. Tudo é entre eu e Deus. Quando ela foi pedir esmolas para acolher os precisados que não tinham um prato de comida, porque ela estava trabalhando, era para os pobres ou era para ela? Para ela. Porque ela estava usando o tempo dela desenvolvendo o amor. Porque quando a gente desencarnar, morrer, falecer os órgãos, gente do céu, eu vou levar a minha história. Eu não vou levar a história de nenhum daqui. É a minha. E aí ela foi pedir a contribuição e cuspiram na mão dela. Ela estendeu a mão pedindo dinheiro para ajudar a comprar comida, a ter uma cama para acolher aqueles que estavam na rua. E o homem que a acolheu só fez, cuspiu na mão dela. Ela só foi, enxugou a mãozinha dela e disse, pronto, essa é para mim.
Agora, com a outra mão, ela disse, agora me dê para os meus irmãos que estão precisando. Eu tenho certeza que esse homem não teve coragem de dizer não, depois de uma dessas, não é? Então, a gente tem que lembrar que nós estamos fazendo por nós, não é pelo outro. Aqui no planeta Terra não tem salvador da pátria. O salvador é Jesus de Nazaré. Ele sim, é o Jesus, nosso irmão. Todos nós, como eu disse, 99% são doentes. Agora tem os missionários, tem aqueles que vêm para nos auxiliar. Por exemplo, Frei Damião. Quem conheceu o Frei Damião aqui? Não diga, ainda bem que tem gente que conheceu, porque se for só eu, professor, só falta 5 minutos. Frei Damião, um grande missionário, saiu da Itália, na década de 30 já pregava. Gostando da Itália. Então, diferente. Irmã Dulce, o nosso Chico Xavier, que com 5 anos de idade já levava garfada na barriga, perfurado, mas só falava de amor. Não é assim? Quantos a gente escuta? É tão raro, minha gente, que quando o espírito tem essa performance, esse jeito de amar, vira referência. Não é? Então, o irmão Salles já disse que eu só tenho mais 5 minutos. Eu não falo, só falo o primeiro parágrafo, porque eu não tenho. Então, estão obrigados a me receber de novo. Mais 5. 10 minutos. Então tá bom. Então, Jesus, não é? Ele diz para nós que nós temos também, através da doutrina espírita, nós temos 3 momentos que o ser humano encontra-se. Ou no momento dos instintos. Que momento é esse dos instintos? Estamos nós num local e uma pessoa nos afronta. Seja naquele momento que a gente vai pagar uma conta no caixa, há um erro, aí lá vem nosso instinto de ser desaforado com o outro. Seja a gente passando numa faixa de pedestre, que um carro passa quase nos atropelando, se a gente pudesse, pegava no pescoço daquele e só saltava quando eu não respirasse. Isso aqui são os instintos que nós ainda temos. Nós ainda temos esses instintos. Quando alguém vem nos dizer algum desaforo, a gente já está com a língua preparada para responder. Então, esses são os nossos instintos, né? De agir. Aí depois a gente vai passar pelas sensações, que é quando acontece um fato que machuca uma família, não é? A gente reza por ela. Como a minha família, que recentemente, em setembro do ano passado, minha irmã, a caçula, cometeu suicídio. Quantas orações eu não recebi? Minha família não recebeu. Sensações. A gente sente a dor do outro e as orações chegaram para nós. É tanto que, graças a Deus, nós estamos seguindo, buscando sempre fazer o bem, né? Graças a Deus, a gente vem de uma família muito unida e isso foi abaixo de Deus, a nossa grande base. Além dos amigos e conhecidos que rezaram e rezam até hoje, né? Depois nós vamos chegar, nós, o ser humano, instruído e purificado. Aí vai ser bom demais. Porque é o outro batendo na cara da gente e a gente vai fazer como Jesus. Bater no rosto não é só isso. Bater no rosto não é só o outro bater a tapa no rosto, não. Bater no rosto é quando o outro inventa algum falso testemunho. É quando a gente espera algo de alguém e o outro traz outra totalmente diferente. Mas o que é que Jesus diz também para nós? Se alguém te ferir, se alguém quiser tua túnica, entrega. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha 2000 passos. O que Jesus quis dizer não foi que se alguém batesse o rosto da gente, a gente tem que bater aqui também? Não. Jesus quis dizer mostrar outra face. É ter um comportamento diferente daquele que agiu errado conosco. É rezar por nós.
para não avançar no pescoço do outro, e rezar pelo outro que ainda não descobriu o que é servir a Jesus. E para finalizar, porque Salles está aí com o relógio, nem relógio eu trouxe, ó. Aí eu olhei para aquele ali, eu digo, não, acho que ali está correto. Jesus diz assim, ó: feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. O que é ultrapassar nossa humanidade? Já está dizendo aqui que nós, seres humanos, precisamos sempre de ajuda. Feliz é aquele que ultrapassa sua humanidade. Então a gente tem que ser o quê? Buscar seguir o exemplo de Jesus, que foi, inclusive, negado pelos discípulos. Quem não lembra que Jesus disse: Pedro, tu vai me negar antes do galo cantar à meia-noite. Aí Pedro: eu? Não, Senhor. Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Eu, mestre? Não foi isso que aconteceu? Na hora que Jesus foi sendo conduzido, correram. Só ficou João, o evangelista, e as mulheres. Está vendo como as mulheres são? Companheiras, parceiras, acompanharam Jesus todo o percurso do Calvário. Mas Jesus condenou? Não. Jesus abandonou? Não. Assim também somos nós. Nós seremos abandonados, irão levantar falso testemunho, vão tomar o que a gente acha que pertence, porque nós não temos nada, minha gente. Eu nunca vi alguém perder o corpo físico, morrer, desencarnar e levar a casa dentro do túmulo. Você já viu? Leva na cabeça, mas lá não tem como enterrar. Então nós não iremos levar daqui nada material, nem o corpo, que é o material mais perto do espírito, ó. Porque o corpo é o templo do espírito, ele fica na terra. Nós vamos levar o que nós estamos fazendo. Então a mensagem da palestra é essa: é amar a si mesmo, para que a gente possa também aprender a amar o outro, tá bom? Então eu agradeço a paciência de vocês. Já são praticamente 11 horas, e é porque Salles teve a caridade de me dar mais 5 minutos, mas eu sou professora e o professor gosta de conversar, não é, minha gente? Então, obrigada, viu, pelo convite. E como eu disse, eu não sou da casa, eu sou da causa, porque preciso, tá bom? Como doente que sou, preciso estar lendo o Evangelho, refletindo meus pensamentos, sabendo o que é que eu estou fazendo com as 24 horas, será que nós temos isso? Que estou ainda no planeta Terra, não é? O que é que eu estou fazendo dessas horas que me restam? Muito obrigada. Mais uma vez agradecemos a nossa professora e irmã Joelma, e o convite desde já para que, se disponível estiver, nos dê a grata satisfação de aprender um pouco também contigo, com as tuas experiências. Para continuarmos os trabalhos que ainda não se encerraram, nós precisamos concluir com uma prece para logo após passarmos para o passe magnético. E isso nós vamos incumbir o nosso irmão Chico Martins. Nesse momento, nos envolvendo pelas colocações da nossa palestrante, Joel, trazendo o agradecimento, Pai Eterno, pela vossa evolução. Prestamos atenção um pouco
do eu sou, de compreender os meus passos. O que pensamos é o que somos. Jesus, ele nos faz presente com seu guia de amor e de paz. Maria Santíssima nos acolhe com seus mantos sagrados, suas mãos, acolhendo a cada um, quando Jesus diz: João, eis aí a tua mãe, trazendo a cada um a cura da nossa alma, para que nós possamos nesse momento sentir a leveza do nosso corpo, não importa a idade. O corpo tem a idade, o espírito não. Então vamos dar ouvidos ao nosso eu interior, nos conduzindo a cada um. Muito obrigado, muita paz, graças a Deus. Eu quero aqui registrar a presença também das irmãs da Casa de Oração Maria de Nazaré, do Ouro Branco. Grato pela presença. Há também outros irmãos que vieram dos Sirineus do Caminho. Em nome de Chiquinha, eu abraço a todos e que o renovado convite está feito. Que Jesus nos abençoe e nos conduza para uma semana que se inicia hoje com muito amor, muita saúde e muita paz. Graças a Deus.